Olá, bem-vindos uma vez mais ao canal Insights. Hoje eu converso com uma amiga de longa data, Mônica Bittelbrum, gaúcha de Cachoeira do Sul, nós somos da mesma terra natal. A Mônica é formada em pedagogia com ênfase em educação infantil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem especialização em educação especial inclusiva. Trabalhou por mais de 30 anos na área de educação básica, desenvolvendo, entre outras, as funções de professora, coordenadora cultural e contadora de histórias. Atualmente, ela está aposentada do magistério e está se dedicando a novos antigos projetos no campo da arte, como o cinema e a colagem. Mônica, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar comigo hoje sobre esse tema que eu acho que tem tanto a ver com você, né? Que é essa percepção da vida como uma arte. Boa noite. Eu que agradeço imensamente o convite, Patrícia. Uma honra poder estar aqui conversando contigo. E Então, me deixa muito grata falar justamente sobre isso, eu digo que é um amor na minha vida, porque não é uma paixão passageira, né? Eu tenho esse amor, acho que desde sempre, assim, pela arte e tudo que ela significa na vida da gente. E por muito tempo mantive isso meio guardadinho, né? A vida imprime aí alguns caminhos que são diferentes do que a gente planeja em determinado momento da vida. E agora estou tendo o privilégio de poder me voltar um pouco mais para isso, né? Experienciar um pouco mais de perto o fazer artístico, né? Eu fico sempre muito intrigada com uma frase que fala que a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, né? Falar sobre isso é muito interessante, porque para mim é meio que aquele papo de o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Afinal de contas, a arte, ela é, como um todo, né? Uma representação da vida, que é aquilo tudo que a gente experiencia, né? Os artistas cada um com a sua estética, os seus materiais, né, a sua linguagem, se expressa, representa aquilo que entende da vida, né, que quer comunicar ao outro sobre a vida. Mas a vida também se, 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 se pega alguma coisa da arte, né, para se enriquecer. E para mim, uma das coisas mais interessantes disso é a forma como a gente lida com as emoções, né? Hoje em dia, tem várias pessoas trabalhando, inclusive, com arte terapia, né? Porque se chegou à conclusão de que para a gente se conhecer, existem vários caminhos, né? E eu já sou aqui, já deixo bem claro que eu não acredito que a gente consiga evoluir sem se dedicar ao autoconhecimento, sem se olhar, né? E a arte é um desses caminhos, né? Por quê? Porque no momento em que tu tem que expressar, que tu tem que comunicar alguma coisa, mesmo que não seja para um público, que seja para ti, tu tem que te olhar. Ah, não, mas eu estou só aqui colando um papelzinho, fazendo uma colagem, né, botando uma imagem sobre a outra, uma cor que combina, que não combina, mas aquilo está dizendo alguma coisa sobre mim. E poder olhar para isso, para essa construção, para essa representação artística, mas olhar também para o autor dessa construção, né, como artista, como produtor daquilo, é, eu acho que é um privilégio, é uma coisa muito bacana, que te acrescenta muito, que te abre, né? Uma conversa contigo mesmo ali com. Eu gosto de fazer colagem, né? Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de bordar, tem gente que gosta de
dançar, enfim, a forma como tu vai fazer isso, o importante é que tenha este prazer, né? E falando no prazer, a gente estava conversando antes sobre a questão do lúdico, né? Que a arte traz muito isso, né? Traz esse prazer, esse enriquecimento para a gente. O Aí eu lúdico, acho que entra um fala, pouquinho até na segunda pergunta que eu queria te fazer, e que talvez você possa fala. responder junto com essa questão do lúdico. Porque o que a gente percebe, principalmente depois dessa experiência toda que a gente teve com a pandemia, e nos últimos anos, né, parece que o mundo ele está chegando num espaço de muita dificuldade, de muita dureza, não é? De uma certa maneira, parece que frente a certos desafios que são imensos, as pessoas se fecham, né? Elas como que tentam, talvez numa tentativa de se protegerem, inclusive, acabam se fechando. E, por outro lado, não é a outra opção que a gente tem é justamente usar da criatividade para poder encontrar novas respostas, né? Quer dizer, novas narrativas. Às vezes de uma situação que pode ser de fato difícil, que pode ter elementos ali de dificuldade, mas que também pode abrir portas, não é? Ampliar os seus horizontes, te levar para lugares novos, não é? E eu acho que o autoconhecimento ele tem muito a ver com isso também, não é? Da gente explorar essas novas fronteiras aí do nosso ser. Você acha que a espiritualidade, a criatividade, desculpa, ela pode nos ajudar a lidar com esses desafios, com essa mesmice, com os obstáculos do dia a dia? Com certeza. A criatividade normalmente, né, comumente, ela está associada à questão artística, né? Porque a arte prescinde de criatividade, ok. Mas a criatividade não se restringe a esse campo da arte, né? A criatividade, como um conceito um pouco mais amplo, é justamente isso, é a capacidade de encontrar formas de solucionar os problemas, formas alternativas, caminhos novos, jeitos diferentes, né? E no dia a dia, a gente é testado, a nossa criatividade é testada, assim, né? E se abrir para isso, eu diria até que quando a gente entende que existe essa possibilidade de criar novos caminhos, isso baixa até um pouco a ansiedade com relação a resolver o problema. Não, só um pouquinho. Não é desse jeito que vai dar, mas tem um outro jeito, né? Então, isso assim, em N situações, não precisa ser um baita problema que aconteceu na tua vida. Vai preparar uma janta, né? Tu abre a geladeira, abre lá a tua despensa e tu tem que ser criativo. Tu tem que trabalhar com os elementos que tu tens ali para atingir o objetivo que é a janta, né? Ah, mas não tenho, eu tinha pensado em fazer um risoto, não tenho o tal do arroz aqui. O que que eu vou fazer? Sentar e chorar? Né? Não, eu vou criar uma saída para isso. Tem que ser, então, criativo, tem que buscar novas saídas mesmo, né? Eu acho que esse exercício de se permitir também sair de certos quadradinhos, de certos jeitos que são comumente aceitos, é uma experiência muito bacana, muito legal. Não ter medo de experimentar alguma coisa nova. Vai dar certo sempre? Claro que não, né? A vida não é uma coisa certa e sem percalços, né? Mas é a tentativa, a prática. Isso nos leva cada vez a aprender coisas novas, né? Como tu disseste, assim, é, fazer uma coisa de um jeito diferente te abre, de repente, uma possibilidade que tu nunca tinha pensado, mas dá para fazer desse jeito aqui que eu estava fazendo de um jeito que era muito mais difícil só porque é o jeito que sempre foi feito, né? Então, sim, sejamos criativos no dia a dia, inclusive. Né? E mudando assim só um pouquinho, né, o tema da nossa conversa, você é formada em pedagogia com ênfase em educação infantil.
Qual a importância que você sente de nós nunca perdermos o contato com essa criança interior que habita dentro de nós? E que, de uma certa forma, tem um pouco dessa inocência, ao mesmo tempo, essa curiosidade. Enfim, você tem alguma experiência com relação a isso? De que maneira que nós podemos manter esse vínculo com essa criança interior? É, é engraçado que eu vou dizer que parece uma coisa meio incongruente, mas eu acho que quanto mais madura eu fico, quanto mais eu amadureço, mais eu permito que essa criança me dê dicas, né? Me traga memórias, não vou dizer tome conta, porque parece assim, ah, virou uma pessoa infantil. Não é isso, né? Essa criança interior tem estudos, né, da psicologia que falam sobre essa criança interior, sobre as memórias, né, que a gente traz e que nem sempre são boas, né? Porque a gente pensa em criança nesse aspecto da curiosidade, da facilidade de brincar, de inventar, mas também tem aspectos não bons, né? Memórias de abandono, memórias de, enfim, de não ser escutada, tem várias coisas. Mas trazendo para a nossa conversa, o manter vivo esse lado da criança, esse lado que se permite buscar coisas novas, ser curioso, né? Que se permite brincar, que se permite se divertir sem eh, buscar chegar num ponto qualquer, pelo simples prazer, né? Como eu estava começando a falar antes sobre, usando bem esse aspecto da ludicidade. Eu estava lendo esses dias, me chamou muita atenção a questão do brincar. A gente tem uma tendência a restringir esse brincar à criança. Criança brinca. Sim, é natural da criança brincar, ela brinca espontaneamente, né? E à medida que vai crescendo, quanto mais sério vai ficando o estudo, a pessoa vai, né, se tornando adulto, a brincadeira tem que cair fora, porque quem brinca não produz, né? Não realiza um produto, né? Então, isso é coisa de criança que não faz parte de uma sociedade produtiva. Mas não foi sempre assim, né? Existia um tempo lá no tempo dos castelos, como eu digo, né, sei lá, século XIX, digamos assim, em que trabalhar era uma coisa inferior. Quem se divertia, quem jogava, quem fazia festa, quem dançava, eram os aristocratas, os nobres, que não precisavam de trabalhar. Eles já tinham a grana suficiente, né, para serem mantidos. Quem precisava trabalhar eram os serviçais, as pessoas pobres, né? Então, o brincar, o divertir-se, o lúdico era um privilégio dessa casta, né, da sociedade ali que não tinha que trabalhar. Passa o tempo, Revolução Industrial, etc, etc. Começamos a ter que consumir cada vez mais. E para isso a gente tem que ter o quê? Tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, a gente tem que trabalhar. E cada vez tem que trabalhar mais. E cada vez tem que trabalhar mais porque as demandas de consumo são cada vez maiores. E aí tu não tem tempo para brincar, tu não tem tempo para lazer, né? Tu tá em casa, aí tu trabalhou a semana inteira, chega no final de semana, agora eu vou descansar, vou ver minha sériezinha. Ah, mas eu podia estar lavando uma roupa. Ah, mas eu podia estar adiantando aquele artigo que eu tenho para a semana que vem. Não, usa o teu momento presente para o que ele é. Tu não tá lá no trabalho pensando, né, no final de semana, se divertindo. Então, no momento de se divertir, de fazer alguma coisa pelo mero prazer de fazer, né, a gente precisa estar presente, precisa estar inteiro. Porque o momento pode ser pequeno, mas ele pode ser completo, ele pode ser inteiro, ele precisa ser inteiro para ter valor, né? Então,
Brincar não tem que necessariamente, e eu gostaria muito que a gente chegasse, né, que a gente evoluísse nos nossos pensamentos aí de sociedade, que brincar e se divertir não é coisa só de criança ou de quem não quer nada com nada, né? A gente costuma muito dizer, até nas nossas falas, assim, eu não tô para brincadeira, né? Ah, tá, tu tá de brincadeira comigo, quer dizer, uma coisa que não é boa, né? Não é séria, porque a pessoa pode ser séria, né? E eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa séria no meu trabalho, como eu conheço muitas outras, mas séria no sentido de responsabilidade, de dedicação. Séria não significa carrancudo, né? Claro que a gente não está todo santo dia de bom humor, dando risada e fazendo palhaçada, também não é isso. Mas manter, eh, divertir-se com coisas pequenas, sorrir com o gato que está brincando, né? Divertir-se com, sei lá, uma coisa engraçada que teu filho disse. Essas coisas são tão essenciais para manter a nossa saúde, o nosso equilíbrio de rala, 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 rala. É, eu adoro os parênteses, tá? Estou sempre fazendo parênteses, mas enfim. É, na teledramaturgia, na novela principalmente, a gente vê muito isso que eu vou falar. Tem lá a trama da novela, uma tensão, né? Um pepino que tem que se desenvolver, de se desenrolar e tal. E corre por fora um núcleozinho mais engraçado, né? Que faz ali uma coisa mais cômica e tal. Normalmente não é protagonista da história, mas corre paralelo a ela. E tu vai vendo aquelas cenas onde a trama mais forte está acontecendo, daqui a pouco uma piada, uma brincadeira, né? Isso é chamado de alívio cômico, né? É essa eu preciso dar uma relaxada agora. Tá, agora eu volto para a trama. Agora eu dei uma risada. Agora eu volto para a trama. Para te manter atento e disponível, né? Te manter equilibrado, né? E a gente precisa de alívio cômico também na nossa vida, também no nosso dia a dia, né? Mas para a gente se divertir, eu acho que é isso. A gente precisa estar disponível, né? Como para várias coisas, obviamente, da vida, né? Mas a gente, eu não tenho tempo. Cara, meia hora a gente tem. Só que a gente fica nessa meia hora achando que vai se divertir quando fica pensando nos afazeres que tem ainda por fazer, né? Então a gente não se dá o direito de estar presente no tempo, fica se culpando. E por que que a gente se culpa tanto de não estar produzindo? Porque é isso que a gente tem aprendido ao longo de vários e vários anos, enfim, séculos aí, né? De que para tu ser bem-sucedido, para tu alcançar felicidade, né? Tu tem que estar sempre produzindo, só que é um produzir para o outro, né? É produzir para a sociedade de um modo geral, não é produzir para ti. Quando eu estou na minha, fazendo a minha colagem, ou lendo meu livro, eu estou produzindo. Eu estou produzindo conhecimento, autoconhecimento, estou produzindo prazer para mim, né? Estou fazendo uma produção. Mas isso não é encarado como uma coisa, é encarado como uma coisa menor, né? Esse momento de prazer único que a gente tem direito. É muito interessante, né? Porque, de uma certa maneira, a gente vai vivendo uma construção da sociedade, não é? Que nos limita tanto, nos coloca em tantas armadilhas, como você falou, a pessoa começa a se sentir culpada, não é? Quer dizer, de repente, simplesmente por ter, como você falou, um momento ali de relax, né? De se reconectar e, e de uma certa forma, eu acho que a arte desafia esse lugar comum, né? O tempo todo ela cria um certo incômodo, não é? E talvez abre espaço para uma reflexão.
E outra coisa que é muito interessante, não é, que você faz, ou não sei se você ainda faz, ou se você fez na época em que você ainda, né, estava trabalhando, é essa questão da contação de histórias, né? Porque eu acho também que a contação de histórias faz com que você visite diferentes narrativas que não são aquelas narrativas com as quais você está acostumada, né? A gente costuma dizer que uma mesma fotografia ou uma mesma cena vista por duas pessoas pode ser interpretada de uma forma completamente diferente, não é? E eu acho que essa questão de contar a história e abordar uma mesma história a partir de diferentes ângulos também amplia a percepção. Porque no fundo, é tudo uma questão de percepção, né? Quer dizer, como é que eu percebo a minha realidade, quais são as minhas prioridades, como é que eu me percebo dentro, não é, dessas diversas situações. E eu queria que você falasse um pouco mais da sua experiência com relação a essa questão das histórias, na formação cultural e até mesmo na nossa capacidade de criar empatia com o outro. De repente, alguém que está vivendo alguma coisa que eu nunca vivi, mas através, não é, de uma história, enfim, de uma narrativa, eu consigo me colocar naquele espaço, naquele lugar e talvez, enfim, me disponibilizar, não é, para aquela pessoa. É, eu vou falar do meu lugar, né? Claro que é essa minha experiência. Foram 7 anos, mais ou menos, trabalhando numa escola dentro da biblioteca e, entre outras atividades, desenvolvendo essas atividades de contação de histórias, que era a coisa que mais me dava prazer, assim, que foi um jeito que um jeito que eu consegui fazer o meu trabalho, mas também meu desejo, né, de representar, funcionar, juntar as duas coisas. Primeiro que eu acho que ouvir história quando a gente é pequeno, né, faz, abre essa coisa mágica da imaginação, né? Antes mesmo de aprender a ler, quem tem essa possibilidade de ouvir histórias, né, já vai entendendo algumas questões, como é que funciona, como é que se folheia um livro, né? Como é que é feita a leitura, em que ordem que é feita a leitura. Fazer voz de personagem é uma coisa muito legal, porque tu vai dando nuances diferentes, e aí o ouvinte vai percebendo que existe mais de um naquela história, né? Mesmo se não for uma contação, né? Ler para uma criança, só tu e ela, né? Para filho, normalmente a gente faz isso, sobrinhos e tal, netos, né? Mostrar a gravura, né? Aquilo vai criando dentro da cabeça da criança, vai recriando, na verdade, essa história e vai construindo essa imagem mental, né? Da história. Tu vai imaginando aquela história. Para mim contar uma história é, é fazer parte desse processo, né? É andar junto com a criança, com as crianças. Eu contava a história para crianças desde bem pequenininhas até os adolescentes. E, desculpa. Só que eu acho que tem aí que a contação de história numa escola, né? Ela tem ficado muito atrelada a aprender, né? A literatura infantil pedagógica. Então, tem que sempre ter uma moral da história, o que que a gente pode aprender com isso. Claro que é legal isso também. Mas a literatura, só pelo prazer da história, também é uma coisa legal, também é uma coisa importante, né? A literatura bem isso, como lazer, né? Como diversão, né? Poder curtir ali as figuras, ser uma história que te causa uma certa emoção, sei lá, lembrar de alguém, como tu disseste, né? Ah, não, mesmo se não precisa ser alguém que tu conhece, né? Mas lembrar de uma situação,
uma história fofa, uma história assustadora, causar essa, comunicar com a criança, o livro comunica, né, com a criança, com o adulto também, né, sobre experiências que não são necessariamente as minhas. Acho que sim, acho que que a história auxilia nessa construção de comportamento de empatia, se tu consegue comunicar o que ela realmente quis dizer, né? Por isso é tão importante entender para quem tu está contando a história, de que forma tu pode chegar. Os públicos não são todos iguais. Tu não pode apresentar a mesma peça para todo mundo o tempo todo, né? Os públicos são diferentes. Então, saber comunicar a história, eu acho que é a coisa que te dá o caminho mais certeiro para que essa mensagem, não necessariamente uma mensagem pedagógica, chegue até o outro, né? A mensagem pode ser isso, se emocionar, pode ser o se assustar, né? Pode ser, enfim, várias coisas, né? Fazer com que chegue essa mensagem até o outro. E isso começa a desenvolver esse comportamento empático, né? De entender que, puxa vida, o urso lá da história passou um perrengue desgraçado, coitadinho, né? Se eu pudesse ajudar ele, eu ajudava, né? Olha o que aconteceu com a mãe dele. Coisas desse tipo, assim, eu acho que sim, as histórias são um caminho, né? São um caminho bem legal para que a gente desenvolva esse comportamento tão necessário que é a empatia, né? Conexão, né? Estabelecer conexão Total. com coisas, com realidades diferentes, né? Sair um pouco da... A ampliar o mundo, né? Ampliar o entendimento de que não estou sozinha no mundo, eu faço parte de um coletivo, né? Bem Exatamente, maior. isso mesmo. E saindo também desse tema e entrando um pouquinho agora na espiritualidade, né? Porque eu também acho que a espiritualidade ela anda muito próxima, né, da expressão artística como um todo. E um conceito que eu acho muito interessante é esse conceito do eu verdadeiro, essencial, e do ego, não é? Que são todos esses personagens que, de uma certa maneira, a gente interpreta ao longo da nossa vida, né? Quer dizer, num momento você é a mãe, num momento você é a filha, num momento você é a profissional, no outro momento você sei lá, esportista ou, né, a mulher. Então, existem, né? A gente sai e a cada dia nós somos, enfim, levados a interpretar uma série de personagens. E o que acontece é que às vezes nós podemos nos identificar mais com um ou mais com outro personagem em detrimento, não é? De todos os outros que estão ali também para serem contemplados e identificados. Eu gosto dessa ideia, desse conceito que na realidade, para que você possa interpretar bem um papel, né? E aí já entrando na minha pergunta para você, que é atriz, né? Quer dizer, quando eu penso em você, eu penso na Mônica, atriz. É, quer dizer, para que a gente consiga desempenhar bem um papel, existem alguns pré-requisitos, não é? E eu acho que um aspecto interessante também é como é que o ator ele não se perde naquele papel, não é? Mas ele é capaz de entrar e sair daquele papel. E ele é capaz de desempenhar vários papéis que são completamente diferentes uns dos outros, porque ele não fica pegado a um papel apenas ou a alguma uma forma de interpretação. Então, a minha pergunta aqui é quais lições a gente pode aprender de uma atriz como você, por exemplo, de maneira que nós sejamos capazes de desempenhar melhor os nossos papéis na vida, que é essa grande peça, né? De uma certa É. forma, na analogia da vida. Eu adoro essa analogia da vida como uma peça de teatro em que nós interpretamos uma série de papéis e nos expressamos através desses diferentes papéis. Sem dúvida. É, eu acho que para a gente.
tanto para desempenhar bem um papel no palco, quanto os papéis aos quais a gente é chamado na vida, tu tem que conhecer o teu personagem, né? Tu tem que saber quem ele é, o que que ele gosta, né? Qual a função dele aqui, nesse contexto, nesse roteiro, nessa vida, né? Por isso eu falo também em autoconhecimento, eu acho que isso vale para a gente na nossa vida, mas também o conhecimento do personagem, né? Quando a gente está atuando, mergulhar nesse personagem a ponto quando tu recebe o roteiro, tu recebe algumas coisas, mas não onde é que exatamente ele nasceu, como é que era a família quando ele era pequeno, não vem tudo, né? Tu vai construindo, tu vai entendendo quem é esse personagem, né? Por que que ele fala desse jeito? Por que que ele reage daquele jeito? E assim, eu também, na minha vida, eu acho que a gente faz isso, a gente começa a entender por que que eu, Mônica, como mãe, faço isso desse jeito, né? Como eu, Mônica, amiga, reajo, como é que eu posso desempenhar melhor o meu papel de Mônica filha, né? Porque sim, são papéis diferentes, não é uma questão de hipocrisia, né? Ah, eu sou isso aqui, agora eu sou diferente, né? Não, é que realmente a gente tem papéis diferentes, né? Com cenários diferentes, né? Com contextos diferentes. A nossa essência é a mesma, né? E é dessa essência que a gente tem que ir atrás, tem que buscar isso. Eu penso, né? Assim como para um personagem, eu tenho que entender aqui ele veio, né? Porque senão a gente não entra naquela coisa que estava falando antes de manter essa conexão com a tua plateia ou com as pessoas que tu está interagindo, né? A gente tem que saber olhar para o outro, né? Escutar o outro para também se entender. Para mim é muito importante, a gente é indivíduo, a gente é único, a gente tem a nossa essência individual, mas a gente vive num coletivo. A gente não vive isolado, né, do mundo. Então, eu tenho que entender como é que a minha essência pode se dar bem com a essência do outro, né? Pode conviver, interagir de uma forma mais saudável, que me ajude a felicidade mesmo. Eu acho que o que a gente busca, no final das contas, é isso, é ser feliz, é ficar em paz com a gente, é fazer bem, né? Fazer o bem. E fazer o bem, e isso é muito, muito, muito interessante, né? Porque a gente precisa olhar com cuidado para o outro, com um olhar atento, não só com, às vezes, tem que escutar, daí para, senta, escuta, vira as costas e sai. Não. Escutar é perceber o outro. Já ouvi muita gente dizendo assim, mas não adianta querer ajudar a fulana, ela não quer ajuda, ela não se ajuda. Tá, mas que ajuda que tu está oferecendo? Né? Que tipo de ajuda? Vamos ouvir, perceber, entender esse outro para ver se é essa ajuda mesmo. Se essa ajuda que eu estou oferecendo é a ajuda que a pessoa quer, precisa. Ou será que eu estou oferecendo uma coisa porque eu quero ajudar, né? Eu acho que é assim, que é isso que ela precisa. Então, entender esses papéis, entender a gente e com quem a gente está contracenando na vida, né? Eu acho que é uma coisa, talvez seja assim uma analogia, né, que me leva a pensar como uma das coisas mais importantes mesmo. E eu acho que com o tempo, quando a gente se predispõe a isso, né, porque a gente tem que querer conhecer o outro também, né? Quando a gente se predispõe a isso, quando a gente para mim, amadurecer tem muito a ver com isso. Olhar para mim com verdade, mas sem egoísmo, né? Sem achar que sou eu que tenho a razão de tudo. Sou eu que sou eu, né? Tem o outro, tem um outro, né? E
diferentes podem conviver, contracenar, atuar, né? E ser um sucesso de público e crítica. Muito interessante. E tem lugar para o improviso nessa peça chamada Vida? Ou tem que ter, né? É aí que entra aquilo que a gente falava antes sobre a criatividade, né? Então, o improviso nada mais é do que a criatividade posta em xeque ali na hora, né? As coisas saem do curso, mais na vida do que na arte, né? Mas, claro, imagina uma peça, alguém esqueceu o texto, faz o quê? Fecha a cortina, vai embora? Não, o show tem que continuar. Então, por isso a gente tem que estar tão conectado, né? Em cena e na vida. Porque essa improvisação, esse uso da criatividade, tem a ver, sim, implica sim no outro, né? Então, estar atento, porque não é uma solução só para mim. Estou falando de quando a gente está falando de soluções coletivas, né? Não estou falando, talvez fazer a janta só para mim implique só em mim mesma, tudo bem, né? Mas assim, a gente tem que estar conectado com o outro se a gente quiser usar dessa criatividade de uma forma positiva, né? Que é para a improvisação, viver de improviso, eu acho chato, né? Cansativo, Porque né? ninguém aguenta ficar improvisando porque tu não sabe onde é que termina, né, esse negócio. Não sabe onde é que nós estamos, onde é que nós vamos chegar, né? E aí o propósito, qual é o meu propósito? Onde é que para onde que eu quero ir? Para onde que eu quero que os que estão ao meu lado vão comigo? Eu acho que a gente tem que ter isso. Mas, eventualmente, quando o nosso roteiro dá uma quebrada, vamos improvisar, né? Vamos criar soluções, vamos criar alternativas. Excelente. Quem, na verdade, estuda propósito, né, fala que, ao contrário do que a gente pensa, o propósito não é uma coisa grandiosa que você vai fazer em algum momento na sua vida, mas o propósito ele se constrói a cada momento, né? É viver no presente, é começar pequeno, é dar valor para as pequenas coisas, é desenvolver mecanismos que sejam sustentáveis e replicáveis. Então, é nisso que reside o propósito, é muito mais no caminhar, digamos assim, do que no ponto de chegada, né? É a jornada, o propósito, ele faz parte da jornada, do caminhar. E eu acho isso muito bacana, né? Porque às vezes a pessoa pensa que você vai viver a vida inteira para chegar em um determinado lugar e finalmente, uau, cheguei, né? E vou desfrutar disso. Mas na realidade, né, e todo o tempo que você passou em movimento até chegar naquele lugar, eu acho assim que essa apreciação desse movimento é o que vai gerando, vai trazendo essa maturidade, não é? Que nos permite, eu acho, muitas das coisas que você falou, estar simplesmente bem, né? Quer dizer, estar bem consigo mesmo, é permitir-se, né? É dar-se espaço, tempo, não é? Eu acho que isso vem naturalmente. Mas para a gente concluir a nossa conversa, né? Eu acho que a gente explorou coisas super interessantes. Que mensagem, que dicas, enfim, que você gostaria de deixar para as pessoas que estão aí nos assistindo nessa conversa? Opa! Eu acho que essa questão do autoconhecimento, para mim, tem feito parte da minha vida, assim, eu tenho tentado dar cada vez mais atenção a isso. Ficava um pouco, um tempo atrás, um pouco confusa. Ai, tu tem que, né, usar a tua verdade, tem que ser tu mesma. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não sabia quem eu era mesma, né? Então, assim, só que isso não é uma coisa que de repente dá um, meu Deus, um insight, descobrir quem eu sou. Isso é, como tu falou, né? Isso é uma coisa que se dá no caminhar, no dia a dia, no exercício, na prática, né? Diária, de olhar para as coisas que eu estou fazendo. É como se a gente tivesse que estar sempre
se avaliando, mas no bom sentido, numa avaliação de o que eu fiz era porque eu queria mesmo fazer, né? Eu tô realmente sendo honesta comigo, né? Tô conseguindo esses propósitos, né? Ter um propósito, e eu acho isso muito legal, que tu falou também, isso não tem que ser uma coisa grandiosa, né? Claro, a gente tem objetivos, eu tenho um objetivo de tal coisa, nananana, mas os propósitos, eles são tão mais importantes e às vezes bem mais difíceis, mesmo sendo menorzinhos, porque eles dependem exclusivamente da gente, né? Eles dependem da gente se abrir para eles, da gente se permitir, de a gente, ao se conhecer, entender que isso não faz mais parte de mim, isso eu não quero para minha vida, isso me faz mal. Isso eu quero, isso eu vou correr atrás. Tá difícil, mas eu vou de novo. São essas coisas pequenas, né? E quando eu digo pequenas, são pequenas mesmo, são uma coisa de se valorizar, né? São coisas de ter orgulho de coisas pequenas que a gente faz. A gente não precisa mostrar tudo que a gente faz para o outro, né? Se a gente estava falando de arte, né? Eu não preciso me sentir realizada só porque alguém foi me aplaudir. Eu não preciso me sentir realizada porque alguém comprou uma obra minha. Eu posso me sentir realizada porque enquanto eu estava naquele processo de executar, de produzir aquele material, eu me senti bem, eu me senti feliz, eu me senti inteira. Isso, para mim, é um propósito enorme. Enorme, se sentir feliz consigo mesmo, né? E se sentir feliz consigo mesmo não significa estar alegre todos os dias. Também tem dias que a gente está chateada, que as coisas não estão dando muito certo, mas investir em insistir, né? De que as coisas podem ser mais leves, que a gente pode ter menos cobrança, né? Eu acho que é por aí, que a gente pode brincar, né? É isso. É isso aí. Mônica, adorei conversar com você. Uma boa Eu também. oportunidade para a gente se reconectar e É, passar um tempinho juntas conversando. Acho que foi assim super interessante, né? Você realmente trouxe luz para coisas muito profundas que eu acho que vale a reflexão. Eu espero também que quem, né, está nos assistindo, que vai nos assistir, que possa, não é, se beneficiar desse momento, dessa conversa. E queria te agradecer imensamente e dizer para aqueles que nos assistem que se essa conversa foi significativa para você, que você se inscreva no canal para que você possa acompanhar outras conversas que possam vir e também compartilhe esse momento com outras pessoas que possam tomar benefício desse nosso bate-papo. Muito obrigada a todos. beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau.